para ministrar para você, mas eu vou compartilhar rapidamente com você como permanecer em pé no meio da tempestade. É inevitável que nós sejamos visitados pela tempestade. A pessoa mais santa dessa igreja, quando eu falo, quem é o mais santo dessa igreja? Qual o nome que vem na sua mente? Eric está com moral, hein, Eric? Quem mais? Essa pessoa mais santa, que você acha que para ele tudo é mais fácil, essa pessoa passa por tribulação. Ela passa por lutas. Pastor Aloísio é um homem de batalhas. Passa por muitas lutas. Pastor Márcio Reis, você pode ter certeza, né, é uma pessoa de muitas batalhas. Você fala, pastor, mas ele não é de ficar falando das lutas, ele não é de ficar se expondo, falando das dificuldades. É porque existe um caminho que homens de Deus aprenderam no Senhor. Nós não ficamos chorando no meio da tempestade. E quando falamos das lutas, falamos para exemplificar de que algo bom pode estar e pode vir a acontecer na sua vida no meio da luta. E é isso que o Espírito Santo quer nos ensinar, é permanecer em pé no meio da dificuldade e da tempestade. Eu quero declarar algo sobre a sua vida nessa manhã. Eu não sei se você está passando hoje por um momento de tribulação, de dificuldade, no meio do casamento, da vida financeira, das lutas do dia a dia, da caminhada, independente de qual seja as circunstâncias, o Espírito Santo, Ele já preparou um caminho e Ele vai liberar a sua graça para que você possa superar no dia mau a tribulação e a dificuldade como um vencedor. É isso que o Espírito Santo espera de nós. Agora, anote algo, se você quiser marcar, esse é o momento instagramável do culto. Eu vou fazer uma pose para você tirar uma foto muito bonita e me marcar, porque tem gente que tira umas fotos minhas no momento que eu estou assim desconfigurado. E eles postam e ficam reclamando por que eu não reposto. Eu falo, porque eu estou feio na foto. Então eu já aviso qual vai ser o momento do Instagram no culto, já para você tirar a foto, me marcar lá. E coloca no rodapé assim, siga esse pastor. Aleluia. Estou brincando. Mas, presta atenção. Toda tribulação, ela tem um propósito. E o propósito é sempre que Cristo seja glorificado na sua vida. Quem está comigo aqui? Deus, Ele quer ser glorificado através da sua vida. E o Espírito Santo usa o quê? A tribulação. Você fala, pastor, não tem jeito de usar outra coisa? Tem uma irmã lá na nossa igreja que ela é humorista. Ela é humorista mesmo, estourada aí no Instagram e tudo. E ela tem um Instagram que ela fica conversando com Deus. Ela fala, oi Deus. Quem que conhece essa irmã? Oi Deus! Aí teve um dia que a minha esposa me mandou no meio da tribulação. Eu louvo a Deus por ter uma esposa abençoada, bem-humorada, que nos leva a ver a vida numa outra perspectiva no momento da dificuldade. E ela pegou e falou assim, Deus, é o seguinte, é porque a tua palavra diz que tem o tempo de luta e o tempo de glória. E eu queria saber se esse negócio do tempo de glória, se a fila está andando. Porque aqui não está acontecendo o tempo da glória. Então, eu queria que o senhor só desse um spoilerzinho, quando que vai chegar o tempo da glória, porque o dia que chegar o tempo, eu quero comprar um vestido novo, para chegar o tempo da glória e viver esse momento maravilhoso. Mas eu quero falar algo para você, o tempo da glória na sua vida vai chegar. E o tempo da glória na sua vida é o tempo de Deus. E Deus, Ele tem os seus meios de ser glorificado na sua vida. Às vezes, no dia da dificuldade, nós não enxergamos. E nós temos a tendência de avaliar o nosso estado momentâneo e achar e concluir, não, Deus não me ama. Eu estava ouvindo o irmão tirando oferta e ele falando algo poderoso. Nós precisamos de ter a identidade de filho. Presta atenção, você precisa de ter a identidade de que é filho e filho amado. Porque quando você sabe que é amado, independente das circunstâncias, da luta, da tribulação, você permanece confiante
confiante no amor de Deus. Você fala: pastor, mas como que eu posso ser amado se eu estou passando por um problema conjugal? Você é alguém com problema no casamento que é amado por Deus. Pastor, mas eu estou endividado. Você é alguém endividado que é amado. Aleluia. Sobre dívidas, deixa eu te falar algo. Se você está endividado, vou te falar uma coisa. Você tem um Deus que é especialista em pagar dívidas. Você sabia disso? Pastor, como assim? Ele pagou uma dívida sua que era impagável. Você ia para o inferno. Ele foi lá e quitou. O que você fez? Nada, você só creu. Eu creio que está quitado. Então, deixa eu te falar algo. Se Deus, Ele pode pagar uma dívida impagável que te livrou do inferno, o que é essa dívida que talvez você tenha perdido o sono por causa disso? Perca não. Deus, Ele já liberou um caminho e uma inspiração para você vencer as demandas e as dificuldades da sua jornada. Eu creio que grandes coisas Deus, Ele tem preparado para você nesses dias, no nome de Jesus. Pastor, tudo bem, então como que nós passamos pela tempestade? Como permanecer em pé no meio da tempestade? Eu quero ler com você um texto que está em Romanos capítulo 12, versículo 12. Romanos capítulo 12, verso 12. A palavra do Senhor diz assim: regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e na oração perseverantes. Vamos dizer juntos esse versículo? No 3, 1, 2, 3. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Eu creio que esse versículo, ele nos mostra 3 chaves para você permanecer de pé no meio da tribulação. A primeira coisa que esse versículo nos mostra é que nós precisamos nos alegrar na esperança. Regozije-se na esperança. Tenha a convicção, no meio da tribulação, de que coisas boas vão acontecer na sua vida. Você fala: pastor, está tudo dando errado. O cenário é desfavorável, mas eu permaneço com a minha confissão de que eu sou amado, que eu sou favorecido, eu sou abençoado. Deus, Ele tem liberado a sua palavra sobre a minha vida, mesmo que as coisas em uma determinada área, elas estão desajustadas, não estão da maneira como você gostaria, e você tem se inclinado ao Senhor por causa daquela demanda. Eu te digo, tribulações é tudo aquilo que movimenta o seu coração em direção ao Senhor. E eu falo algo para você: jamais diminua a tribulação do seu irmão. Sabia disso? Eu já tive momentos em que a minha tribulação era como que eu iria pagar a prestação do carro. Se eu contasse esse testemunho para algum irmão que era mais próspero, ele vai falar: para de sofrer por causa disso. Carro, vende o carro, ou resolve. Não, presta atenção, não diminua a tribulação de ninguém. Se alie a Ele em oração e ensine o caminho para a vitória, porque quando você entende o caminho para se permanecer em pé no meio da tempestade, mais de Cristo é revelado dentro de você. Consegue me entender? Então, eu não diminuo a luta de ninguém. Pessoa chega para mim e fala: pastor, eu não tenho dinheiro para comprar passe de ônibus. Eu não tenho dinheiro, lá no Brasil a gente usa isso, né? Eu não tenho dinheiro para fazer isso. Pastor, eu estou com um problema, meu problema é esse. Eu não diminuo, eu simplesmente me alio a Ele em oração e declaro que o favor de Deus se manifestará na vida dele e aquela tribulação vai passar. Consegue me compreender? Esse é o caminho para nós permanecermos em pé no meio da tempestade. Então, a primeira coisa que nós precisamos é ter essa identidade: eu sou amado. Alegrar-se na esperança
é você ter a postura de um vencedor, de saber que as promessas de Deus irão se cumprir na sua vida, seja ela qual for. Pastor, eu estou enfermo, o Senhor, segundo a sua riqueza, o Senhor levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então eu me alegro na esperança da sua promessa. Essa é a postura do vencedor. Eu não me entrego à tribulação, eu não me entrego à demanda, à luta, não, eu olho para frente e regozijo-se na esperança de que coisas boas vão acontecer. E você sabe o que acontece? A partir do momento em que o meu coração, ele fica focado na promessa, ele fica focado naquilo que o Espírito Santo quer fazer, milagres começam a acontecer. Para de olhar para si. Está me entendendo? Qual que é o grande problema? Nós olhamos muito para nós. Você olha muito para si. Quando você olha para si, sabe qual que é o resultado? Condenação, desqualificação. Não é verdade? Por quê? Porque o diabo, ele é experiente em te desqualificar. Eu vou te dar alguns exemplos. Por exemplo, não tem como você se regozijar na esperança se você vive uma vida debaixo de condenação. Romanos capítulo 8, versículo 1 diz: agora pois já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Se você está em Cristo Jesus, nenhuma condenação há sobre a sua vida. Mas presta atenção, o diabo, ele tenta te desqualificar, e ele te desqualifica por meio da culpa, por meio da condenação. Como que ele faz? No dia em que você precisa de um milagre, o diabo, ele vem para desqualificar você para esse milagre. Você não vai receber, não. Você nem vem em culto. Você só veio hoje porque ficou sabendo que tinha um pastor goiano que ia pregar. Não, você vai receber milagre. E a célula? Você não vai para a célula? Você é um crente G12. Já viu o crente G12? Ele vem no culto uma vez por mês no dia da ceia. 12 vezes no ano. G12. Ou seja, ele aparece aqui quando ele até assusta. Fala, meu irmão, você está aqui? Ô, pastor, hoje é dia do Senhor, né? É o dia que está na agenda. Presta atenção. Aí, no dia que vem a luta, o diabo, ele lembra das suas faltas, das suas dificuldades. Você está num aperto, você está na eminência de algo ruim acontecer. Aí o diabo vem e lembra, está vendo? Sabe por que isso está acontecendo? Porque você não é dizimista. Se você fosse dizimista, isso não estava acontecendo. Aí você se sente extremamente desqualificado. Uma pessoa desqualificada, ela tem fé para orar? Tem, fala para mim. Ela tem fé para chegar diante de Deus e falar: Senhor, eu estou aqui, eu sei que o diabo está acusando, falando que eu não presto, que eu não sou, que eu não fiz, que eu não faço, mas eu estou aqui no nome do Senhor. Você precisa de fé para crer que o sangue cobre você de toda culpa e condenação. É ou não é verdade? Você precisa de fé, depois que um prédio cai na sua... Não caiu na minha cabeça, né? Mas caiu. Você precisa de fé para chegar e orar e falar: Senhor, mesmo com esse prédio no chão, eu creio que eu sou amado, perdoado, justificado, redimido, e eu consigo olhar para frente e perceber que o Senhor tem preparado coisas extraordinárias para a minha vida. Essa é a expectativa que o Espírito Santo tem a seu respeito, de que coisas boas vão acontecer, de que milagres irão te visitar, de que favor de Deus será multiplicado sobre a sua vida de uma maneira especial. E é por isso que aqui, né, o Senhor, Ele nos ensina a regozijar na esperança, a se alegrar na esperança. A alegria aqui, ela não vem das circunstâncias, mas a alegria, ela vem daquilo que o Senhor prometeu na sua palavra. No dia da tribulação, ignore todas essas acusações e comece a se apegar à promessa de Deus. Ah, mas o diabo vai vir para falar: pastor, esse rapaz, ele só fica firme no dia da luta. Que bom. É por isso que Deus, Ele sempre nos mantém em uma batalha, para que o nosso coração sempre fique focado nele, mirando Ele, olhando para Ele. E acredite, depois de cada tribulação e luta, o seu coração, ele fica mais inclinado e voltado para o Senhor, porque Deus, Ele sempre prepara um caminho no meio da dificuldade. Regozije na esperança. Esperança é lembrar de que Deus, Ele está trabalhando mesmo quando você não vê,
Mesmo quando você não está enxergando o agir do Espírito, Ele está trabalhando em seu favor, Ele está movendo em sua direção. Então, às vezes, a dificuldade, a luta, a tribulação que você está passando, ela tenta roubar a esperança. Você está passando por uma luta muito grande, como essa que eu passei recentemente. O prédio caiu, eu fico pensando, como que nós iremos reconstruir um prédio desse? Para reconstruir um prédio desse eu precisaria de pelo menos 30 milhões de reais. Como que eu faço? Onde que vem esse recurso? De onde vai vir a provisão? É muito dinheiro. E agora, quando que isso vai acontecer? Eu quero falar para vocês que no dia 15 de março desse ano, nós iremos inaugurar a Arena Praça da Bíblia. Pastor Luiz resolveu, no meio dessa situação, construir uma segunda arena lá em Goiânia, para a glória de Deus. E o dia que você for em Goiânia, você vai lá me visitar na Arena Videira Praça da Bíblia. Algo extraordinário está acontecendo naquele lugar, o Espírito Santo está trabalhando, e eu tenho certeza que isso tudo é fruto da bondade de Deus sobre nós. Consegue me entender? Então, a tempestade, ela tenta parar você, ela tenta produzir esgotamento. E quando você fica esgotado, a sua fé ela fica abalada. Você não consegue olhar para cima. Você não consegue prosseguir porque você está cansado, cheio de fardo, cheio de dificuldade. Aí você diz: pastor, o que eu preciso fazer? Você precisa renovar a sua mente, o seu coração com a promessa e começar a se alegrar na esperança. O que Deus prometeu, Ele vai se cumprir. Se você se apegar à palavra, a palavra de Deus permanecerá fiel na sua vida e na sua história. Continue olhando para Jesus através das suas promessas. Olhe para Ele, confesse constantemente, diariamente, insistentemente, e a promessa de Deus se cumprirá, se materializará diante dos seus olhos. Se você está comigo aqui hoje, faça alguma coisa no nome de Jesus, nessa manhã, para a glória de Deus. A tempestade, ela vem não é para te abater, ela vem para te levantar. Teve um dia que uma pessoa chegou em mim, Eric, e falou assim: pastor, eu estou no fundo do poço. Estou no fundo do poço nessa área. E ele olhou e me explicou a situação que ele estava vivendo. E ele falou: e agora, pastor? O que será de mim? Eu falei: filho, você sabe qual que é a vantagem de estar no fundo do poço? Que agora você não tem mais saída senão para cima. E cada escalada vai ser em direção àquilo que Deus prometeu na sua vida. Mas o texto, ele continua dizendo, Paulo, ele fala, que nós devemos nos regozijar na esperança. Regozijar na esperança eu tenho explicado para você. Você precisa se alegrar naquilo que Deus prometeu. Então, há portas que Deus vai abrir no meio da dificuldade, no meio da luta, que é para você permanecer alegre, no meio da circunstância adversa. Então, eu quero liberar sobre a sua vida uma palavra de ânimo. A sua tempestade vai virar um testemunho para a glória de Deus. Quem sabe, talvez um livro. Quem sabe, talvez uma experiência que vai impactar, marcar e abençoar a vida de muitas pessoas. Você fala: pastor, será que alguém precisa ouvir o que eu estou passando? Não é o que você está passando. As pessoas não precisam de ouvir as suas lutas. Elas precisam de ouvir como que Deus se manifestou no meio delas. O que faz tudo se tornar diferente é isso. É o que o Espírito Santo fez no dia da batalha, no dia da dificuldade. Mas aí, olha só que coisa interessante. Talvez você pergunta: pastor, como que eu faço para me manter firme na esperança? Eu tenho comigo uma prática. Eu fico com os meus olhos voltados para a promessa. Todos os dias eu tenho uma promessa de Deus que eu confesso, eu falo em voz alta. Eu declaro a promessa. Eu declaro aquilo que eu quero ver, que eu quero experimentar em Deus. Eu falo: Espírito Santo, move de uma maneira poderosa. Age. Esses dias eu estava orando pela minha família, eu lembrei do Salmo 103, que o Senhor, Ele diz que Ele vai fartar você de bens na sua velhice. E a sua
né? Na velhice, a sua juventude, ela vai se renovar. Eu falei, isso é promessa para mim. Aleluia. Eu tomo posse de tudo isso. Eu vou experimentar disso tudo. A partir do momento em que eu começo a confessar a palavra, o meu coração se enche de esperança. Queridos, crentes vencedores são crentes cheios de esperança. E não tem como você ter só pensamento positivo, porque o mundo ensina você a ter pensamento positivo. É na verdade. Você precisa de pensar positivo. Aí você pensa positivo, respira 3 vezes, respira profundamente, você segue as instruções do seu Apple Watch, respire profundamente, solte agora em 5 segundos. Aí você fala, agora vai dar certo. Aí parece que as coisas continuam do mesmo jeito. Você fala, pastor, o que eu preciso então? Você não precisa de pensar positivamente. Você precisa de pensar biblicamente. E como que você pensa biblicamente? Quando você se apega à promessa. A promessa é a chave. A promessa é que vai manter a sua esperança ligada. Diga amém. Mas depois, Paulo fala que nós devemos ser perseverantes. Olha só que coisa interessante. Ter paciência na tribulação. Por quê? Porque se tem algo que testa a nossa paciência, é a luta. Principalmente, olha para mim, quando a luta se torna demorada. Não é verdade? Essa luta está demorando demais. Quando que ela vai acabar? Meu Deus do céu, já tem tanto tempo que eu estou sofrendo nessa área. Que dia que isso daqui vai acabar? Aí, o apóstolo Paulo, ele nos ensina a fazer algo tão prático. No dia da tribulação, seja paciente. Qual que é a nossa tendência? Porque nós somos testados no dia da luta, da dificuldade, em todos os níveis. Você é testado na sua paciência, na sua capacidade de descansar. Então, o Senhor, Ele está nos ensinando o seguinte, olha, na tribulação, no momento em que você está passando pela luta, ao invés de você ficar ansioso, querendo ver como que vai ser o final, tentar resolver pela sua própria força, pelo seu braço, presta atenção, vai se alegrar na esperança com a promessa, comece a apropriar-se da promessa, fique com o coração cheio da promessa, e no momento da tribulação, no momento em que você está passando pelo vale, o que você faz? Seja paciente. Seja paciente, vai acontecer, esse cenário vai mudar. Olha, posso abrir meu coração? Esse é o problema de você estar num lugar que tem unção. Começa a abrir meu coração demais. Mas eu vou falar algo para você. Eu passei por momentos nesses últimos meses que eu não tinha disposição nem de orar. Nem de orar. Era uma guerra espiritual que me travava na cama. E eu me recordo que quando esse texto explodiu no meu coração, no momento daquela situação, o Espírito Santo falou comigo, no dia que você não quiser orar, apenas descanse na minha presença. Eu falei, como? Com a consciência das promessas. Fique lembrando das promessas. Coloca uma canção, deita, chora na minha presença. E uma outra coisa que o Espírito Santo me ensinou no meio da tribulação, é falar tudo com Ele. Falar tudo, 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 tudo. Você já falou tudo para Deus? É uma chave. Senhor, eu quero desistir, não dou conta mais, está difícil. Deus, Ele vai entender o clamor do seu coração. Porque às vezes o homem não entende. Você vai conversar com o pastor vai falar, não irmão, creia. Ele vai te dar aquele aconselhamento pastoral. Mas o Senhor não, o Senhor Ele entende, porque Ele sabe e conhece profundamente as nossas limitações. Então para Deus nada é escandaloso, nada é difícil. Mas quando você chega em sinceridade na presença de Deus, Deus Ele se revela a você como um Deus longânimo, paciente, extraordinário, e que sabe cuidar de nós dos mínimos detalhes. E aí você olha para as circunstâncias na presença do Espírito Santo, uma força vinda do céu, enche o seu coração, e você permanece paciente na tribulação. O caminho de Deus ser revelado em você, é você se regozijar na esperança, ser paciente na tribulação. Pastor, me dá um exemplo bíblico de alguém que foi paciente na tribulação. Vou te dar um, posso te dar até 2, posso te dar vários. Mas um que me chama a atenção,
Está lá em 1 Samuel, capítulo 30. É o momento em que Davi, depois de uma grande batalha, olha só, Davi, nessa ocasião aqui, ele já tinha matado gigante. Já era alguém experimentado. Ele passou pela caverna de Adulão. Salmos, capítulo 34, fala da experiência de Davi na caverna de Adulão. Eu tive essa oportunidade de visitar a caverna de Adulão lá em Israel. A caverna, né, oca. E estive lá naquele lugar, lembrando do Salmo 34, do momento em que Davi esteve naquela caverna. Sabe quem que era a equipe de Davi? A Bíblia fala que eram os amargurados de espíritos, de alma, endividados. Vou falar um negócio para vocês. Sabe por que eu escrevi esse livro, Como Vencer as Dívidas? Porque é difícil lidar com gente endividada. Não é verdade? Por quê? Porque se ele é honesto, a dívida vai consumir ele. Então ele precisa aprender o caminho bíblico para vencer as dívidas. E aí, deixa eu te falar algo. Davi, a equipe de Davi era essa. Mas a palavra fala, no capítulo 30, vamos ler esse versículo, esse texto. 1 Samuel, capítulo 30, abre lá por favor, se você trouxe a sua Bíblia. Se você não trouxe, nós vamos projetar, eu acho. Olha só, sucedeu pois que chegando Davi e seus homens ao terceiro dia em Ziclag. Ziclag era a cidade que eles moravam. A palavra de Deus diz que os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul de Ziclag, e a esta ferido e queimado. Tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam. Porém, ninguém mataram, nem pequenos, nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram seu caminho. Davi e seus homens vieram à cidade e ei-la queimado. E suas mulheres, seus filhos e suas filhas haviam sido levados cativos. Agora você imagina, ele está voltando de uma batalha em nome do Senhor. E agora ele chega na cidade em que eles estavam acampados, estabelecidos. Ele vê a cidade inteira queimada. Ele vê que agora os seus familiares, os seus filhos, imagina, você chegar na sua casa, seus filhos não estão lá, foram levados presos, cativos, pelo inimigo. Diz a Bíblia então que Davi, a coisa complicou para ele. Porque olha só, então Davi e o povo que se achava com ele, ergueram a voz e choraram, até não ter mais forças para chorar. Você já chorou até não ter mais forças para chorar por uma situação? Às vezes uma pessoa morreu, é o dia mau, o dia da dificuldade, da luta, da tribulação. Às vezes é uma calamidade que você está envolvido, uma dificuldade que foge completamente da sua alçada em resolver. Você se vê completamente impotente diante daquela situação. Isso leva você para Deus e você chora. Só que você não é um choro comum, é um choro que você chora até você não ter mais forças para chorar. Era essa a condição do rei. Davi se encontrava dessa maneira. Ele chorou até não ter mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas. Ainoã, a jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi se angustiou, porque o povo falava em apedrejá-lo. Porque todos estavam em amargura. Cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. A situação era trágica, era caótica, era uma tribulação. Mas a palavra de Deus diz que Davi, nesse momento, ele se reanimou no Senhor. Eu gosto disso. Ele se reanimou no Senhor, seu Deus. Ele não fez um curso de reanimação. Ele não tinha o Apple Watch para ensiná-lo a técnica da respiração. Ele não tinha nada. Ele só tinha um Senhor. Ele só tinha a unção que ele sabia que estava sobre ele no dia que o profeta Samuel o visitou. E naquele momento, a Bíblia diz que ele se levantou e se reanimou no Senhor. E a palavra fala, depois o texto, a Bíblia diz que Davi encontrou uma amalequita perdido, e esse amalequita deu o caminho para ele ir e resgatar a sua família e a família de todos, e ainda trouxe o despojo da guerra que eles haviam conquistado. Deixa eu te falar algo. Eu não sei qual é a tribulação que você está passando,
mas se reanime no Senhor, porque grandes coisas o Senhor tem preparado para você. Não é o fim da sua história, não é o momento de você se entregar, é o momento de você continuar perseverando, olhando para frente, sabendo que o Senhor, Ele está no controle da sua história e da sua vida. Pastor, tem tantos sonhos no meu coração, que eu gostaria de ver a concretização. Mantenha-se firme na promessa, alegre-se na esperança, seja paciente na tribulação, porque grandes coisas o Senhor tem preparado para você. Milagres o Senhor tem esperado e escrito para ser contado a seu respeito. Amados, a Bíblia fala, lá em Gênesis 42, quantos aqui já ouviram falar da história de José? Já ouviram falar da história de José? Todo mundo aqui? Gênesis 41, versículo 50, por favor. José, ele foi um dos filhos de Jacó. A Bíblia diz que Jacó teve 12 filhos, José era um. Ele foi preso, ele foi vendido pelos seus irmãos. A história de José é uma história de tribulação. Quantos aqui sabem qual é a história de José? Deixa eu ver, está familiarizado com ela? Ele foi vendido como escravo. Depois ele alcançou, de maneira milagrosa, o segundo maior posto do Egito. Mas quando você olha para a história de José, até ele ver a concretização daquilo que Deus tinha revelado para ele aos 15 anos de idade em sonho, é uma história de muita promessa, de muita tribulação. Vendido pelos da própria família, imagina, sua família te vender. Depois, a Bíblia fala que ele injustamente foi preso, porque ele estava na casa de Potifar, e a esposa de Potifar deu em cima dele, mas ele era um homem muito temente ao Senhor, e ela inventou uma calúnia a respeito dele. Quantas pessoas já sofreram por causa de mentiras de outros? Porque nós vivemos em um mundo caído. José passou por tudo isso. Na prisão, ele interpreta dois sonhos, um do copeiro e outro do padeiro. E ele fala, olha, lembra de mim quando você for colocado diante do rei. Mas a Bíblia diz que ninguém se lembrou dele até um dia em que o rei teve um sonho e ninguém soube o interpretar. Eu fico imaginando Deus chegando na prisão. José estava preso nesse dia. O Senhor Jesus aparecendo para José, porque a Bíblia diz que o anjo do Senhor no Velho Testamento é Jesus. Eu imagino Jesus visitando José na prisão. José, acorda. Ele assusta. Chegou seu momento de brilhar. Agora eu vou te colocar lá onde eu te prometi. José assustado, talvez já sem esperança, cheio de luta. A palavra fala que José, ele é colocado no segundo maior posto do maior império daquela época. O Egito naquela época era os Estados Unidos de hoje. José é colocado lá. E a palavra fala em Gênesis capítulo 41, versículo 50, que antes de chegar à fome, que ele tinha interpretado o sonho de Faraó, nasceram 2 filhos a José, os quais lhe deu a Zanete, filha de Potífera, sacerdote de On. E ao primogênito José chamou de Manassés. Por quê? Pois ele disse, Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e da casa de meu pai. Você sabe o que é o trabalho e a casa do seu pai? É de toda tribulação e sofrimento que ele passou. A história de José, até ele chegar onde Deus tinha prometido, foi uma história de sofrimento e de luta e de dificuldade. Mas sabe o que Deus faz? Deus, ele gera Manassés. O que é Manassés? Manassés é o fruto que vai fazer você esquecer de todas as tribulações do passado. Eu quero liberar uma palavra para você hoje, no nome de Jesus. Deus, ele vai fazer gerar um fruto na sua vida, que vai fazer você esquecer todas as tribulações do passado. Permaneça firme, continue olhando para frente, porque aquilo que o Senhor prometeu, vai se cumprir na sua vida. E para finalizar, a palavra do Senhor diz, que nós devemos ser perseverantes na oração. Perseverantes na oração. Esperança, paciência
e oração. Olha as 3 chaves para você permanecer em pé na tempestade: paciência, alegria, paciência e oração. 3 elementos imbatíveis. E aqui o apóstolo Paulo, ele diz que nós devemos permanecer pacientes na tribulação e na oração perseverantes. Mas eu tenho que te falar algo a respeito de oração para nós encerrarmos. Você está preparado? Deixa eu te dizer uma coisa. Deus, Ele só ouve a oração do justo. Ficou triste? Deus, vou repetir, Ele só ouve a oração do justo. Pastor, então agora, como é que se diz? Estou perdido. Como que Deus vai ouvir minha oração? Se tem uma coisa que eu não sou, é justo. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Olha para mim. Look to me, please. Aquele que não conheceu o pecado. Quem foi que não conheceu o pecado? Jesus. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Na Bíblia existe um princípio chamado princípio do representante. O que é esse princípio do representante? Quando Davi desafiou Golias, aceitou o desafio de Golias, Davi estava representando o povo de Israel. Por isso que a vitória de Davi foi a vitória de Israel. Lá em Gênesis, quando Adão comeu, junto com a sua esposa, da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele estava representando toda a humanidade. Princípio do representante. Presta atenção, aqui o Senhor está dizendo: aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. O Senhor está te dizendo, presta atenção, filho, o Senhor Jesus é o seu representante. Se Ele é justo, você é justo também. Tudo que diz respeito a Ele, diz respeito a você, porque você está nele. Então quando você levanta a sua voz para orar, é um justo que está falando com seu Pai. Por isso eu quero te dizer algo: seja perseverante no dia da tribulação, seja paciente na hora da luta, mas persevere na oração, porque o caminho está liberado para você colocar a sua vida diante de Deus, para você orar para o seu Senhor, e o seu Senhor, conhecendo profundamente as limitações da sua alma, da sua vida e da sua caminhada, Ele vai fazer com que todos os desejos do seu coração sejam realizados, porque Ele é bom. Se você crê que Ele é bom, se coloque de pé nessa manhã, que eu quero orar por você no nome de Jesus. Eu quero orar abençoando a sua vida. Eu não sei se você está passando por uma luta hoje, mas eu quero te dizer algo: independente de qual seja o momento que você está passando, Deus, Ele quer levar você a experimentar de coisas extraordinárias nele. Deus, Ele quer levar você a experimentar de favor multiplicado sobre Ele. Eu gostaria que você colocasse as mãos no seu coração, e eu vou orar abençoando a sua vida hoje, declarando o favor, a bondade, a vida de Deus sobre você. Pai, obrigado, ó Deus, por cada pessoa que está aqui nessa manhã. Quero declarar hoje no nome de Jesus: o Senhor é poderoso para mudar os caminhos dos teus filhos, para transformar a tempestade em um testemunho para a tua glória. Eu oro, ó Deus, nessa manhã, para que no meio do vale os teus filhos sejam fortalecidos, e eles possam contemplar o Senhor, e eles possam ver o Senhor e a sua palavra. Pai, eu abençoo no nome de Jesus. E eu declaro, ó Deus, que os teus filhos hoje, eles são, ó Deus, experimentados na sua palavra, experimentados, ó Deus, na sua vida. Pai, eu quero profetizar e declarar em o nome de Jesus, que o Senhor fará com que o teu nome seja glorificado na vida, na história, na caminhada, na jornada de cada um deles.
Pai, eu repreendo e declaro hoje que todo ataque maligno, que toda obra do diabo que se levanta para tentar resistir, para tentar impedir a manifestação do Espírito Santo na vida deles, sejam quebradas, anuladas. Ó Deus, que os teus filhos sejam liberados para viverem o extraordinário, para acessarem, ó Deus, as promessas que o Senhor tem preparado para eles. Pai, obrigado, porque o Senhor é bom. A sua bondade é liberada sobre eles de uma maneira especial. Diga assim: eu creio. Diga com fé: eu creio nessa manhã que eu sou abençoado. Diga assim: nenhuma condenação tem espaço na minha vida, na minha caminhada, porque eu sou favorecido. Diga assim: eu creio que eu estou em Cristo Jesus. Por isso, eu posso orar com autoridade, porque muito vale em sua eficácia a súplica de um justo, para a glória de Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Deus. Compreendo os seus caminhos, mas te darei a minha canção, doces palavras te darei.